O bem. Amados, isso aqui não é um estudo, é óbvio, é uma reflexão, tá? E eu quero falar um pouco, né, refletir a respeito da ideia do pecado. As pessoas, por falta de um conhecimento abalizado das Escrituras, da Bíblia, começam a inventar pecado da sua cabeça. Tanto pecado como santidade. Tanto pecado como santidade. Ele inventa um padrão de santidade e coloca aquilo na cabeça, que aquela prática que ele está fazendo é um padrão de santidade. E corremos alguns perigos com isto, e vice-versa. Outros inventam que tal coisa é pecado e coloca aquilo na cabeça que é pecado e ninguém tira isso da cabeça dessa pessoa. O grande problema é que eu ouço muito o saudosismo, né? Pessoas que conheceu a igreja alguns anos atrás, uns tempos, vamos colocar assim, vamos colocar 20 anos atrás, gente, né? 20 anos atrás já tem uma mudança. 10 anos nós já estávamos num processo bem avançado, mas 20 anos atrás, embora a igreja, seja ela qual for, da sua fundação, vamos colocar no caso a igreja pentecostal, né? As igrejas pentecostais, que adveio pela Assembleia de Deus. Era totalmente diferente, né? Totalmente diferente no requisito de, vamos pegar os termos de santidade, de usos e de costumes. E ao passar do tempo, eu me lembro, né? Eu me lembro da igreja, porque eu vim da igreja de Cuiabá. Cuiabá, a igreja lá manteve-se muito conservado, né? Nas questões de usos e costumes, na ideia de santidade. Beleza, vamos lá. E só que a igreja ela passou por algumas mudanças e muitas mudanças. O problema é o seguinte, é que falta pouco discernimento, porque muitas pessoas ficam no saudosismo daquilo que é pecado. Por exemplo, a gente ouvimos muitas expressões e afirmativas quando diz assim, hoje nada é pecado mais. Essa pessoa que às vezes fala isto, a gente não sabemos às vezes, porque são palavras e são expressões que precisam ser pesados, precisam ser analisados. Por quê? Porque algumas coisas têm verdades e outras não, entende? Por quê? Porque primeiro nós temos que entender o que é pecado na cabeça dessa pessoa, né? O que é pecado na cabeça dessa pessoa. E eu, como estudante, por exemplo, principalmente da Torá, dos originais, eu sou um estudante sistemático das Escrituras, da Bíblia, sistemático. Então, a gente sabe que existe alguns pontos, ideias que se chama pecado, hoje na cabeça de um evangélico, que vamos se pegar aqueles mais evangélicos conservadores, aqueles mais antigos, né? Aqueles assim, saudosismo. A ideia de pecado que ele absorveu dentro de ensinos e até mesmo em prática, foi aquilo que ele aprendeu dentro de uma denominação, né? Da sua denominação. Então a denominação tem uma estrutura, tem as suas regras de fé, e tem os seus usos e costumes. Os seus usos e costumes. E nós sabemos que os usos e costumes, houve um grande tempo, houve um tempo, em tempos atrás, ainda era confundido usos e costumes com doutrina, como um ensino de princípio de vivência, como um cristão deve viver. E esses costumes foi muito assim confundido com que o ensino da Bíblia, o que a Bíblia
ensina sobre um verdadeiro servo de Deus, um súdito do reino de Deus. O que acontece é que aquilo que chamamos de pecado, né, que a pessoa chama de pecado, simplesmente é as impressões, é aquilo que ele foi ensinado dentro de uma denominação. Essa pessoa nunca teve uma capacidade de fazer uma análise aprofundada dentro das escrituras e tirar uma análise. Por exemplo, se a gente for rígido com alguns tipos de pessoas, rígido eu falo com a doutrina tipo assim, me prove exatamente que essa ideia que você tem de pecado, de certo e errado, é algo retirado da Bíblia. E é óbvio que essa pessoa vai mostrar um monte de versículo, um monte de argumento, mas você que é um conhecedor, um estudante sistemático das escrituras, você vai contestar, tintim por tintim, cada versículo, cada contexto daquilo que ele está apresentando. Não que você é um negacionista, que você quer viver no pecado, quer viver no lamaçal, agora você tem um trabalho de ficar negando tudo que a Bíblia fala sobre o pecado. Entende? Não é nesse sentido, mas estou falando no sentido de interpretação, o que a pessoa entende. Por exemplo, vou dar só um exemplo. A igreja, por muitos anos, a igreja proibiu um evangélico vestir tipo uma bermuda. Gente, e era tipo assim, bermuda é algo para um desviado. Vestir bermuda é algo para um desviado. E eu sei que ainda muitas igrejas, muitos irmãos têm esse costume de não vestir bermuda, mas vestir calça, vai para o culto. Eu acho legal isto. Eu não sou contra todos os costumes, mesmo que a Bíblia não está dizendo. Por exemplo, a Bíblia não está dizendo que eu tenho que ir de calça, né, social para o culto, né, ou calça jeans para um culto. Mesmo que ela não dita isso, não temos esse versículo bíblico. A Bíblia não dita um aliforme, que tem um uniforme para mim ir, para mim servir a Deus no culto. A Bíblia não dita isso, né? Então o que nós temos são costumes que, para mim, existe costumes legal. Eu não preciso ficar contestando, brigando dentro da igreja. Por que vocês se vestem assim, tem que vestir assim para ir no culto ou para pregar? Não há necessidade disso. Existem bons costumes. Existe. Entende? O grande problema é quando há fanatismo dentro desse conceito. O grande problema é quando há extremismo dentro desse conceito, né? Por exemplo, entende? Como a gente já viu, tem gente que hoje, por exemplo, já enfrentou pessoas que não estão mais em igrejas evangélicas, tá? Já enfrentaram tanta barra pesada por ignorância, foram praticamente excomungados, humilhados, simplesmente por causa de um não era para vestir, era para vestir uma calça jeans ou uma calça intergal, social. A pessoa vestiu uma calça jeans, meu Deus, ele foi totalmente humilhado, massacrado por causa disso. E com certeza os que humilharam recitaram versículos bíblicos. Não versículos bíblicos direto, claro, mas paralelo. Usaram versículos bíblicos para humilhar a pessoa. Então a questão não é que você é contra a vida de santidade, conforme, mas aquilo que realmente a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Por exemplo, há mulheres que não poderiam vestir uma calça. Ela não podia vestir uma calça. Gente, entenda, quando falamos de calça ou de sensualidade, são duas coisas diferentes. Tá, entende? Vestir uma calça é uma coisa, ser sensual é outra coisa. É como tem irmãs que podem seguir uma cartilha da igreja e vestir uma saia, mas ela continua sendo sensual, ou seja, ela sempre vai se vestir de uma forma sensual. Mas
o grande problema da época é que eles inventaram uma doutrina na igreja, né? Doutrina, o regulamento interno da igreja, segundo a palavra de Deus, mulher não pode usar calça. Aonde está? Ele se justificava no versículo lá em Deuteronômio, que diz que o homem não pode vestir calça, né? Ou seja, que a mulher não pode vestir trajes de homens e nem o homem se vestir em traje de mulher. Então, na interpretação da cabeça deles, então, se uma mulher veste uma calça, mesmo que essa calça tenha modelo feminino, então na cabeça dele isso está totalmente errado. Isso é um grande pecado e muita gente já foi massacrado, humilhado, excomungado de igreja por causa de más interpretações bíblicas e religiosidade. Então é isso que eu quero dizer, porque quando eu vejo aquele senhorzinho de paletó e gravata, ou aquela irmãzinha que dá uma de santa toda hora, né? Aqueles irmãozinhos que se acha santinho, né? São sempre melhor. Essas pessoas, principalmente nós temos uma geração hoje, uma geração de cristão, que eles têm também uma ideia de santidade, tipo assim, eles sempre se acham melhores que outros cristãos, no requisito de costumes, então eles têm uma ideia de santidade, né? Mas ele não tem ideia, ela não tem ideia que só se ela for seguir a risca mesmo, só o cortinho que ela faz na ponta do cabelo, na igreja, aqueles que vivem de saudosismo da igreja passada, só de você cortar a ponta de cabelo, você era uma rebelde desviada. Tá? Só de você passar aquele batonzinho de leve, passar aquele lápis, isso era coisa de gente de misericórdia. Isso nunca foi crente, eu estou falando na ideia de santidade que nós tínhamos na igreja passada, entende? Existia um padrão, as irmãs não vestiam as saias a torto, a direito, era praticamente quase um uniforme, né? Os tipos de saias, até a medida era ditada pela igreja, a medida de saia. Então a igreja, por exemplo, 4 dedos abaixo do joelho. Então esse era o mandamento do regulamento interno da igreja. Se a irmã já colocasse um vestido, né? Que até lá no calcanhar, essa irmã já era tida como uma desviada, que estava quebrando a palavra de Deus, a autoridade da igreja, e era uma pessoa totalmente rebelde contra a palavra de Deus. Gente, então eu não entendo quando as pessoas falam, eu vejo crentaiada com tanta santarrice, quando fala de pecado e de santidade, eu não entendo, gente, o que é santidade para você? Porque no meu tempo, por exemplo, eu vejo pessoas aí dando uma de santo, mas, gente, se você fosse do meu tempo, da igreja que eu fui, do meu tempo, do que eu aprendi, você não era crente. Você não era crente. Entende? Você não era crente, não adianta você... não adianta espernear. No nosso tempo, você não era crente. E como é que você quer ficar se gloriando na igreja do passado? A igreja antigamente, nem você que gosta de ficar exortando todo mundo, repreendendo todo mundo, falando de pecado. Olha, gente, eu não estou fazendo apologia que você não deve falar sobre pecado. Mas o que eu estou falando da sandice das pessoas, a falta realmente de uma pessoa equilibrada biblicamente. Essas pessoas estão tipo que embriagadas por um modelo de evangeliquez, né? Muda a voz, faz cara de autoritarismo, né? Faz, sei lá, a pessoa faz um teatrinho de santidade. Gente, mas a questão, o que é pecado, que essas pessoas não conseguem lidar com a Bíblia, mas querem viver de costumes do que o homem falou, do que a igreja da regulamento interno falou, mas o que é pecado? Gente, é complicado. Então, da igreja, o saudosismo, quer viver de saudosismo? Quer viver de saudosismo? Tá todo mundo desviado nesse tempo de hoje.
no tempo de hoje, porque em alguns aspectos a mente abriu, né? A mente de muitos abriu em alguns aspectos, porque realmente do outro lado da moeda, realmente a palavra de Deus no requisito de santidade e pecado tem sido quebrado. Logo eu vou dar exemplo, tá? Vou dar o exemplo. Mas o que as pessoas estão agarrado é sandice, saudosismo do passado que nem ele mesmo ou ela mesmo vive. E se ela ou ele, no presente momento, do jeito que ela é, a igreja do passado não aceitaria, não te recolheria como uma santa, um santo servo de Deus. Você tem uma televisãozinha na sua casa? Tem aí? Ah, Manei, mas eu tenho uma televisão na minha casa, mas o pecado não é ter o aparelho. Pois é, mas a igreja que você diz antigamente, o pecado não era você, não era o que você está assistindo, mas o pecado era ter o aparelho. Você vive isto? Não. Então, se você fosse da igreja do passado, da igreja, alguns anos atrás, você era um rebelde, desviado, apóstata, que não segue a palavra de Deus simplesmente por ter um aparelho dentro da sua casa. Então, quando eu vejo uma pessoa falar sobre pecado, de santidade, de princípio obedecer a Deus, entende? Ou eu não dou nem bola. Por quê? Porque tinha que fazer uma análise, né? Fazer uma análise. Meu Deus, se eu for falar, irmão, então o que é pecado mesmo de verdade, para nós discutir sobre o assunto, pra gente viver? Ah, meu irmão, você vai ver que é só besterol. Outra coisa, entende? Vamos lá. Você não podia, por exemplo, beber Coca-Cola, não podia beber Coca-Cola, né? Mas teve uma época que até Coca-Cola era pecado. Brinco eu nem falo, né? As irmãs não podia ter um brinco, não deu me livre, não podia nem ter brinco, não podia passar um batonzinho de leve. Por exemplo, eu não entendo muito se é tamanco que fala, né? Tamanco, aquele que as irmãs ficam andando. Gente, você, por exemplo, um tamanquinho, não precisa ser muito, não. Eu já tive em tempo de igreja que as irmãs tinham que vestir rasteirinha, ou sapatinho que não tivesse nenhum tamanco. Então, eu já tive em igrejas que você só podia vestir rasteira, aquela chama rasteirinha, não era? Aquela sandalinha, sem tamanco, porque se tivesse o tamanquinho, lá vem o irmão santão, a irmã santona, dizer: olha, a irmã está enquadrada no que diz o profeta Isaías, as irmãs, as filhas de Sião que anda cascavelando, tipo assim, se requebrando, cascavelando, cascavelando, rebolando, por causa do tamanquinho. As irmãs não podiam ter tamanquinho na nossa época, na época da igreja antiga, né? A época da igreja, porque eu conheci, tá, irmão, a igreja, eu falo assim porque eu conheci a igreja desde os meus, que eu me lembro assim, de participar de escolinha bíblica dominical. Eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro até hoje, né? Eu lembro de uma aula que eu não sei porquê, que até hoje não sai da minha cabeça, quando eu tinha 11 anos de idade, que eu estive na escolinha bíblica dominical. Então, amados, viver de saudosismo, você querer comparar a igreja, meu irmão, você vai ter que mudar, meu filho. Meu irmão, você é perigoso. Meu, se assim saísse, é perigoso se saísse, né? Isso aqui eu já tô julgando agora, tá, gente? Fazendo julgamento. Mas na nossa época, se saísse o celular, eu tenho certeza que tinha igrejas, em algumas igrejas locais, que proibiriam um crente ter o celular, por ter uma internet, por ter vídeo, entende? Ia proibir eles, porque nós já tivemos época, né, que o cristão não podia ter um rádio, porque o rádio é pecado, não é notícia, não, mas tem música, tem notícias do mundo. Então, gente, a gente estamos cansados. A gente, por exemplo, que já amadureceu, já passou por muitas fases,
a gente estamos cansados de besterol. O que a doutrina bíblica ensina contra o pecado, amém. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora do outro lado da moeda. Do outro lado da moeda, que nós temos sim igrejas, irmãos, que estão se apostatando da fé, dando ouvido a pecados, espíritos enganadores. Por exemplo, o divórcio. Eu vou fazer um vídeo, mas esse vídeo eu vou fazer lá no meu canal do YouTube. Vai ser sobre o divórcio. Eu vou falar sobre isso, tá? Sobre o divórcio, tá? Mas vamos falar sobre prostituição. Nós já temos hoje igrejas que igrejas e pastores, né, pastores que já defendem que um casal, para estar em comunhão com Deus, participando de atividades religiosas dentro da igreja, ele não precisa casar não no cartório, ele não precisa nada disso, eu tô pelo menos no cartório, ele não precisa nada disso, regularizar a sua vida, entendeu? A partir do momento, então eles defendem a partir do momento que o cara levou a mulher para casa, né? Aí teve a sua relação sexual, pronto, já era, é mulher dele e pronto, acabou. Então ele já pode agora... Então, essas coisas assim, nisto, eu já digo que já é uma apostasia que adentrou dentro da igreja, porque isso é pecado de prostituição, sim. Então, porque a ideia de prostituição que a Bíblia narra, que vem do grego porneia, prostituição não é uma mulher ou um homem que vende o seu corpo. Isso é uma extensão da palavra prostituição. Mas prostituição, por isso que nós temos Bíblia que já traduz de uma maneira, tem Bíblia que traduz ela felizmente, né? Felizmente, é feliz em traduzir. Tem Bíblia que coloca assim, toda relação sexual ilícita. Toda relação sexual ilícita é prostituição, que vem da palavra porneia, tá? Então, aí nós já temos hoje, nesse requisito, nós já temos hoje pastores, nós temos igrejas que hoje o cristão, aquele que é evangélico, não precisa ter uma vida pura. Nisso, então já são pecados, né? Eu não preciso falar, isso já está óbvio. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de porneia, de pornografia, de impureza, sensualidade, isso já é outro patamar. Então isso a Bíblia condena, está claro dentro das Escrituras. Só que o problema é quando nós pegamos essa palavra, por exemplo, eu vou dar um exemplo de igrejas que eu vivi e eu preguei isso. Houve um tempo que eu preguei isso nessas igrejas. Eu tive numa igreja, graças a Deus, eu acredito, né? Eu acho, porque faz tempo que eu não tô nessa igreja, mas parece que eu me lembro, a igreja mudou um pouco essa visão. Mas eu já tive em igreja que eu tinha que colocar uma camisa manga, uma camiseta, e vestir uma camisa manga comprida por cima, e eu tinha que andar assim 24 horas, então era até discutido se eu podia tirar para dormir. Então houve tempo que eu fui ensinado que eu tinha que dormir com a camisa manga comprida com a camiseta por baixo, independente do calor. Isso era ser santo, cuidadoso. Ai, irmão, mas não sei o que, irmão. Aí eles usavam a metáfora do soldado que já tinha que estar preparado para a guerra. Ah, imagine, você precisa expulsar um demônio e ainda vai ficar colocando camiseta e blá blá blá, aquela coisa, né? Alguém bate na sua porta, você ainda vai ficar colocando camiseta. Tudo tem um argumento. Então, era uma época que, tipo assim, eu estava convencido que um cristão verdadeiro tinha que vestir uma camisa manga comprida e ainda tinha que colocar uma camiseta por baixo, porque é perigoso ficar transparente alguma coisa. Então, santidade. E eu andava praticamente quase, né, 24 horas, porque pelo menos para tomar banho a gente tirava. Isso foi ensinado. E outra coisa, não era visto como usos e costumes, algo particular meu, não, gente. Era visto como doutrina. Então,
os cristãos, os crentes, os evangélicos de outras igrejas, era tudo desviado na nossa ótica. Na minha ótica, não era cristão de verdade. Porque eles não tinham um patamar de santidade. E eu pegava o microfone e gritava, santidade! Aquele autoritarismo de um homem santo, de Deus. Então é isso que a gente indaga, pelo amor de Deus. Quando eu vejo esses irmãozinhos, saudosista do não sei o que, lá do senhorzinho antigo, que tá buscando o que a igreja era. Eu vejo aquela irmãzinha moderna, né? Aquele irmãozinho moderno que não tem nem 10 anos de crente, nem 15 anos de crente, né? Moderno, que não sabe nem qual é a igreja, como era a igreja, porque eu sou da Assembleia, dos irmãos, das irmãs da santidade. As irmãs da santidade, então vai buscar a igreja de verdade. Você não podia ter uma televisão, você não podia cortar ponta de cabelo. E, minha irmã, na ideia de santidade era essa. Não essas crendices, santarrice que você fala que é santo. Pelo amor de Deus. Eu não tô atacando os seus usos e costumes. Se uma pessoa quer ter um uso e costume moderado, quer ser diferenciado, faça isso com humildade, gente. Com humildade. Não se sente superior. A partir do momento que você se sente superior, que você se sente melhor, você já é um legalista. Você já está caindo no mesmo pecado dos fariseus. Os fariseus tinham esse senso de justiça própria, né? Ó, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Esse era um dos pecados que Jesus condenava os fariseus. E você está caindo nessa também. Então, o que é pecado? Pecado é o que as escrituras ensinam o que é pecado. E não o que você aprendeu na denominação e que você acha que é pecado, ou o versículo bíblico que você não sabe interpretá-la. Pecado já vem dentro. Pecado, ele traz um sentido até semântico dentro da palavra, né? Pecado é transgressão, diz João, da lei. Aí, da lei quer dizer transgressão da Torá. Os cristãos nem estudam a Torá, têm aversão à Torá, e pronto. Eles inventam o pecado segundo o contexto social, evangeliquez e denominacional dele. Que o Eterno vos abençoe, gente.